Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje você vai descobrir o caminho mais simples e mais direto para conquistar a sua total independência aqui no Japão. Eu sei que você não veio aqui para ficar ouvindo enrolações, então eu vou direto ao ponto. Em poucos minutos eu vou te mostrar como brasileiros que chegaram aqui no Japão sem saber falar absolutamente nada do Nihongo, assim como eu cheguei, descobriram a forma mais eficaz para falar o idioma japonês. Sim, e hoje conseguem resolver tudo sozinhos, desde marcar uma consulta médica ou até mesmo conseguir ganhar mais no trabalho ou conseguir um emprego melhor. Eu não estou aqui falando de gente especial, superdotada, não. Eu estou falando de pessoas como você, exatamente. Pessoas comuns, operários, mães, gente que já desistiu, inclusive, de aprender o idioma em alguns momentos da sua vida, ou que está desistindo de conquistar esta liberdade com o conhecimento adquirido do idioma japonês, mas que aplicando o meu método conquistaram algo que ninguém pode tirar delas. Isso mesmo, o conhecimento, o respeito, a voz ativa e a liberdade no Japão. Isso são valores que ninguém consegue tirar de uma pessoa quando adquiridos. E se você acompanhar até o final desta aula, vai entender de uma vez por todas como isso é possível. Mesmo trabalhando em fábrica, por exemplo, não é? Com muitas horas, uma carga horária muito pesada de trabalho, mesmo achando que você não tem tempo para estudar, conquistar a confiança de se comunicar no idioma japonês em qualquer situação do dia a dia é essencial para que você tenha autoconfiança. Deixa eu te explicar um pouco melhor como, enfim, tudo isso aqui vai funcionar. Quem realmente precisa ouvir o que eu vou ensinar aqui hoje neste vídeo? Porque eu sei que este vídeo aqui não é para todo mundo. Não é, definitivamente. E eu quero que você entenda isso. Este vídeo aqui é para você que vai se reconhecer em alguns desses perfis. Então preste atenção. É para o operário, ou a operária mesmo, veterano já aqui no Japão, que já está há 10, 15, 20 anos ou mais no Japão, e sempre na mesma função no seu ambiente de trabalho, ganhando o mesmo salário, vendo chineses, filipinos, vietnamitas, enfim, não é? Tantos outros asiáticos sendo promovidos ou trabalhando em outras áreas, como o atendimento ao público, por exemplo, enquanto você continua preso na fábrica, na mesma função, e teme a qualquer momento perder o seu emprego. É por uma iminência de uma crise, por exemplo, ou pela baixa da produção. Você chega a tremer, não é, de medo com a possibilidade de perder o seu emprego. E isso é uma realidade de muitas pessoas que não sabem falar o idioma e vivem no Japão, e você sabe disso, não é mesmo? Bom, para quem mais é? Para a mãe que perdeu a voz. Exatamente, perdeu a voz, que depende dos filhos para traduzir na escola ou no consultório médico ou em qualquer outra situação, que assina documentos sem entender nada, não saber qual é o teor daquele documento, por exemplo, e que sente vergonha, tá, de não conseguir conversar com outras mães japonesas, por exemplo, no ambiente escolar do seu filho. Isso é muito comum, até mesmo no ambiente de trabalho, não é mesmo? É também para o que eu chamo de traumatizado do hospital. Aquela pessoa que já passou pela humilhação de não conseguir explicar os seus sintomas para o médico e teve que expor a sua intimidade para um intérprete. Isso pode traumatizar qualquer pessoa, não é? Dependendo da intimidade, a gente não quer expor. Nós não queremos nos sentir expostos em situações delicadas e muito particulares, não é? Muito íntimas, que é em um consultório médico, por exemplo. É também para aquele ambicioso limitado. O que é um ambicioso limitado? Não é aquele que sonha em sair da fábrica, aquele que sabe que poderia ganhar pelo menos 150 mil ienes a mais se falasse Nihongo, mas sempre fica aí na promessa e nunca dá o passo certo, nunca dá o próximo passo para conquistar este objetivo, não é? E se posicionar no mercado de trabalho. Este é o ambicioso limitado. O que mais? É também para os recém-chegados no Japão, por que não dizer, né? Que estão aí assustados, apavorados, ansiosos, inseguros porque não sabem falar o idioma, não é? Que ainda acredita que vai aprender naturalmente, por osmose, o idioma, mas já está percebendo que, se não agir agora, vai acabar como os veteranos que estão há décadas aqui neste país sem independência nenhuma e vivendo uma vida difícil no Japão. Nós sabemos que existem muitas pessoas com este perfil, não é? E se você é uma delas ou se encaixa em um desses perfis que eu mencionei agora, fica comigo até o final, porque esta aula é para você. Agora, talvez você esteja pensando,
Será que funciona mesmo? Será que não é só mais uma promessa vazia, não é? Que a gente vê tanto no universo digital? E eu entendo a sua dúvida. Por isso, eu não vou pedir para você acreditar somente em mim. Eu vou te mostrar provas reais de brasileiros como você que estavam exatamente na mesma situação e que, estudando com a minha metodologia de ensino, mudaram a sua vida aqui na Terra do Sol Nascente. Agora, deixa eu te mostrar alguns exemplos. Olha só o que este samurai tem para te falar. Pessoal, e aí, tudo bem? Eu me chamo Jorge, já tentei aprender japonês várias e várias vezes na minha vida. E todas elas foram experiências muito frustradas, a ponto de eu achar que nunca mais eu ia conseguir aprender esse idioma. Até que em 2021 eu conheci o Jin Takahashi, o Fale Japonês, através de um anúncio de Facebook, e resolvi dar uma oportunidade. Era uma maratona gratuita e eu aprendi tanta coisa, fiquei tão maravilhado que eu falei, cara, eu preciso que essa pessoa seja meu professor, porque com ele com certeza eu vou conseguir aprender. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu nunca tive dúvida, receio, porque depois da maratona eu já tinha experimentado como era ser aluno por aqueles dias e pra mim foi maravilhoso. Então quando eu consegui fazer parte do curso foi uma coisa pra mim que me deixou muito feliz e que somou muito pra minha vida. Uma das coisas maiores que eu ganhei através do curso foi o meu emprego de hoje. Eu trabalho numa empresa muito boa aqui da minha cidade e o fato de eu estar cursando japonês teve um grande peso na hora da minha entrevista. Isso pra mim foi maravilhoso, foi mais um incentivo de que eu tava no caminho certo. E quando eu comecei a fazer o curso, que continuou uma estrada muito boa, cada vez mais certeza de que eu tinha feito a coisa certa em adquirir essa oportunidade, visto que todas as outras vezes o meu desempenho não foi bom quando eu tentei aprender. Dessa vez foi totalmente diferente. Cada aula me dava mais vontade de assistir, mais vontade de fazer. Então eu consegui ir galgando, até que no meio do ano surgiu uma oportunidade de fazer uma prova, que é a prova de proficiência da língua japonesa, o JLPT. É uma prova de certificado mundial e eu nunca nem sonhei em ter uma prova dessa. E em 10 meses de curso, graças a Deus, graças ao Jin Takahashi, também um pouco do meu esforço, porque eu estudei bastante, mas tá aqui, ó, vou deixar pra vocês aqui em algum lugar aí da tela, meu resultado. Eu fui aprovado em apenas 10 meses numa prova que me dá um certificado mundial. Eu acho que pra mim, tudo que eu ganhei, o meu emprego, passar nessa prova, foram coisas que, assim, mudaram a minha vida completamente. Pra mim foi muito bom, é uma coisa que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de qualquer pessoa que se dedicar, tenho certeza. E às vezes não é questão de você não conseguir, a forma como te é passada talvez não seja a ideal para o tipo de aluno que você é. E dentro do Fale Japonês isso é impossível. O Jorge é um caso à parte que eu tenho muito orgulho de falar sobre. Ele está no Brasil, é um estudante do idioma japonês, apaixonado pelo idioma, que buscou outras metodologias com outros professores do idioma, principalmente no universo digital, e não conseguiu se adequar à metodologia, porque, como ele disse, não é, às vezes a metodologia ela não é uma metodologia adequada para o seu perfil de aluno. E é importante que o professor saiba identificar isso. A minha metodologia de ensino ela foi desenvolvida para atingir a todos os perfis de aluno. Quando eu falo de perfil de aluno, eu estou falando de um aluno visual, de um aluno sinestésico, de um aluno auditivo, enfim, de um aluno musical. Não é? Nós temos várias características de alunos e é importante que essa metodologia ela possa atender às necessidades e os anseios, não é, deste aluno em questão. E o Jorge, ele abraçou a oportunidade. Quando ele fez este vídeo aqui de depoimento para vocês, ele já tinha conseguido, né, a prova do JLPT N5 em apenas 10 meses de estudo com a minha metodologia, coisa que pessoas que vivem no Japão há anos não aplicaram para a prova ou não têm o conhecimento suficiente para aplicar para a prova e passar no exame, não é? E ele conseguiu fazer isso, e quando ele diz que a vida dele mudou completamente, vocês não têm noção do quanto. Hoje, só para resumir, tá? Além de ter conseguido no Brasil melhores empregos, melhores colocações no mercado de trabalho, por exemplo, o Jorge hoje ele é o editor-chefe do projeto Fale Japonês e faz a edição de todos os vídeos e aulas que vocês assistem do projeto Fale Japonês, o qual eu sou idealizador. Então, é importante que você entenda que sim, o idioma japonês pode fazer uma enorme diferença para você, você estando ou não morando no Japão. O Jorge mora no Brasil e ele hoje trabalha comigo como um colaborador na equipe do Fale Japonês. Entende que grandiosidade é isso? E ele só pode fazer isso porque ele sabe falar japonês, porque ele entende, porque ele sabe ler, escrever muita coisa e consegue fazer muita coisa dentro do projeto. Então percebe que a vida dele de fato mudou muito. E hoje, a quantidade, não é? De oportunidades que ele tem no mercado, também esse leque de possibilidades abriu muito, e o seu salário, obviamente, mudou bastante. Mas olha só, o Jorge não é o único aluno do Fale Japonês, nós temos muitos
Mas eu tenho mais duas alunas aqui que queriam deixar um recadinho para vocês e vamos ouvi-las. Eu me chamo Graci, tenho muitos afazeres, eu trabalho numa fábrica, né, de peças, de autopeças, e faço muitas horas extras. Então, assim, para mim, desde que cheguei aqui no ano de 2019, eu não achava possível estudar, aprender Nihongo estudando pouquíssimos minutos por dia, né? Eu tinha essa crença e devido a ter essa crença que me limitava, eu não me permiti a aprender Nihongo. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu só lamento, infelizmente, de isso não ter me aparecido antes, né? De não ter me aparecido há 3 anos atrás, logo quando eu cheguei. Porque, com certeza, eu já saberia muita coisa. Eu aprendi a administrar melhor o meu tempo. Eu aprendi que não é necessário eu ficar 5 horas sentado numa cadeira para aprender Nihongo. E na fábrica, quem me conhece, principalmente os japoneses, eles já estão notando a diferença. Meu nome é Célia Campos, eu moro no Japão há 29 anos. Eu passei a estudar com o professor Jin Takahashi na 2ª turma. E confesso, eu passei a me interessar mais pelo Nihongo, porque eu já tinha perdido a esperança de aprender o idioma japonês. Coisas que eu achei que eu nunca ia aprender, que eu tentei várias vezes. E ele falava assim, não, em uma semana você consegue aprender o katakana, o hiragana. E é verdade. Em uma semana eu aprendi ler eu já lia, escrever o katakana, escrever o hiragana. Em uma semana, é verdade. E eu achava que isso ia levar meses, anos. E eu aprendi em uma semana cada uma das escritas. Eu aprendi. Em uma semana eu aprendi o hiragana, em uma semana eu aprendi o katakana. Minasan, konbanwa, watashi wa Gurashi desu. Hajimemashite, watashi wa Burajiru Jin desu. 36 sai desu. Sha no kaishain desu. Burajiru den wa watashi wa shirigakusha desu. Arigatou gozaimasu. Olha só, a Graci, né, uma psicóloga formada em psicologia no Brasil, ela veio para o Japão com a sua família e ela não acreditava que fosse possível aprender o idioma japonês com poucos minutos de estudo por dia. Como eu digo, não é 30 minutos é o suficiente para que você aprenda muita coisa de fato, se você se dedicar com consistência e constância nos estudos, não é? E ela realmente fez isso e ela conseguiu galgar nos estudos e mudar completamente a sua história aqui no Japão, dela e de sua família. E veja a Célia, por exemplo, né? Quando ela fez esse vídeo para vocês, ela tinha 29 anos aqui no Japão. Hoje ela tem muito mais tempo aqui, né? Mais de 3 décadas morando neste país, e ela não acreditava que fosse possível aprender o hiragana e o katakana, a escrita, por exemplo. E ela conseguiu aprender com a minha metodologia em 2 semanas, não é mesmo? Então, veja bem, quando eu digo para você que quando você está comprometido com os seus estudos, né, atrelado a uma metodologia que venha de encontro com as suas necessidades, o seu perfil de aluno e que seja adequada para os seus estudos, você consegue sim entender este idioma tão fascinante e mudar a sua trajetória e a sua realidade neste país, conquistando uma qualidade de vida muito melhor para você e para sua família. E isso é real. Teria aqui vários outros alunos para mostrar para você, mas eu vou me limitar a apresentar apenas esses depoimentos para você entender que a metodologia ela é eficaz e que você pode sim mudar a sua realidade neste país. Talvez você esteja perguntando, quem sou eu, né, para te falar tudo isso, para te prometer tudo isso, para te apresentar uma metodologia de ensino? Então deixa eu resumir um pouco para você, não é? Quem é Jin Takahashi? Eu cheguei aqui no Japão com 19 anos de idade sem saber falar absolutamente nada do idioma japonês e vim aqui na era de Kasegi, há mais de 35 anos. Isso mesmo. Então, eu moro no Japão há mais de 35 anos, eu aprendi o idioma japonês na raça, porque na época não existia professor, não existia internet, não existia curso online como você tem hoje, não tinha dicionário eficaz, não é? Existia dicionários básicos, não é? Que muitas pessoas que vieram na minha época conhecem, tinha um vermelhinho e um verdinho, da Naomi, por exemplo. Então a gente utilizava daquilo que nós tínhamos como ferramenta e recurso no momento para tentar aprender o idioma, mas você sabe que um dicionário vai te trazer palavras soltas, mas e o resto? Né? E a estrutura gramatical e as expressões da língua. Como que eu fazia para aprender isso? Nós tínhamos que realmente nos dedicar muito para aprender o idioma. E eu sou muito curioso. E com a minha curiosidade, eu consegui chegar a um conhecimento tão diferenciado e ímpar que eu comecei a chamar a atenção das pessoas ao meu redor, eu diria, tá? Dos meus chefes, dos meus colegas de trabalho e assim por diante, até que eu fui convidado, digamos assim, a ser um professor das pessoas com quem eu trabalhava em algum momento da minha vida. E isso, eu tinha somente 3 anos de Japão, porque com 1 ano de Japão estudando, eu já sabia falar a língua o suficiente para me comunicar. Com 2 anos eu estava já muito bem, né, e me comunicava em vários âmbitos, conseguindo trabalhos muito bons já, e com 3 anos aqui no Japão, já falando o idioma,
as pessoas começaram a notar isso e começaram a me pedir para que eu as ensinasse a falar o idioma japonês, e foi aí que nasceu o professor Jin Takahashi. Comecei a ensinar na minha casa, né, para um grupo de amigos que trabalhavam comigo, de companheiros de trabalho, aos finais de semana, e desde então sempre tive alunos particulares que me buscavam para aprender o idioma. A partir daí, muita coisa mudou na minha vida, eu consegui trabalhos muito bons, graças a Deus, com salários muito bons, com uma posição muito diferenciada no mercado, e cheguei a trabalhar, por exemplo, tá, como professor da língua portuguesa para os engenheiros da Yamaha, que é uma montadora, não é, de motos aqui na cidade de Iwata, na província de Shizuoka, onde eu moro. E eu ensinava o português para eles, para que eles fossem trabalhar no Brasil. Durante 3 anos, eu exerci essa função de professor de português, e é importante que você entenda isso, tá? Quando eu falo que eu ensinava português para japonês, você entende que o nosso português é bastante complexo e é necessário ter um conhecimento gramatical muito profundo sobre ambos os idiomas para poder explicar isso para um japonês, não é mesmo? Também trabalhei como professor de inglês para os engenheiros da Hamamatsu Photonics, que é uma empresa de tecnologia aqui no Japão, durante 5 anos. Eu ministrava aula de inglês em japonês para os engenheiros, tá? É claro, não é, que era um desafio constante, porque eu precisava ensinar a língua inglesa, que não é a minha língua materna, para japoneses em japonês, que também não é a minha língua materna, mas era um trabalho que eu gostava muito de fazer. Inclusive, só aqui para deixar para você como um conhecimento, o áudio, todos os áudios do curso do Fale Japonês da Comunidade dos Samurais são feitos pelos engenheiros da Hamamatsu Photonics, que eram meus alunos na época e se tornaram amigos e me ajudaram a criar este projeto, fazendo todo o áudio de nativo que você terá disponível dentro do curso, só para você ter uma ideia da grandiosidade, não é, disso tudo que eu estou aqui te oferecendo. Mas enfim, além disso, eu trabalhei como professor na área de Iriojimo, que é atendimento hospitalar e clínico, na Hamamatsu Johosei Mongago, que é uma escola técnica de informação aqui na cidade onde eu moro, para os formandos, não é, do ensino médio japonês, que vão fazer um técnico para trabalharem na área de atendimento hospitalar e clínico. Eu ensinava português para eles, por conta da grande quantidade de brasileiros que nós temos na comunidade aqui local, para que eles pudessem saber fazer um atendimento em português, por exemplo. Então, durante 3 anos, eu ministrei aula de português ali na escola técnica, além de ter trabalhado durante 7 anos em 3 escolas de direcionamento educacional para portadores de necessidades especiais aqui na região onde eu moro. Então, foi assim, um trabalho muito intenso que eu fiz nessa área também, que resultou em vários projetos, em várias pesquisas, mas enfim. Também dei aula de japonês, obviamente, de Nihongo, na escola Wizard de idiomas aqui em Hamamatsu durante 5 anos. Além de alunos particulares, tanto brasileiros, quanto peruanos, quanto japoneses que vinham aprender português ou inglês comigo, por exemplo, né? E para os peruanos e brasileiros eu dava aula de Nihongo, de japonês. Então foi uma trajetória muito grande como professor em sala de aula, para que eu pudesse vir aqui no universo digital e oferecer para você uma metodologia exclusiva e diferenciada, que foi desenvolvida a partir do conhecimento adquirido como professor, na minha trajetória como professor aqui no Japão. Mas enfim, isso é um resumo daquilo que eu posso te dizer, não é? Sobre a minha experiência profissional, eu diria. Mas eu sou formado em letras pela Universidade da Filadélfia e utilizo de todo este conhecimento adquirido ao longo dos anos e das minhas pesquisas, dos meus estudos, para trazer para você a melhor metodologia que você vai encontrar no ensino do idioma japonês no universo digital. Eu te garanto. Mas, enfim, agora que você já sabe um pouquinho, não é? E entendeu, por exemplo, que eu cheguei aqui com uma dificuldade muito grande, porque eu não sabia falar o idioma japonês, com todos os obstáculos possíveis e imaginários para que eu conseguisse conquistar tudo que eu conquistei até hoje, e que é possível você também conseguir, porque eu não conseguia falar com o médico, eu não conseguia falar com os meus colegas de trabalho, eu só trabalhava com japoneses, eu não conseguia pedir um corte de cabelo, eu não conseguia entender o que o dentista estava falando, e fiz tratamentos horríveis aqui no Japão, que destruíram muitos dentes meus, por exemplo, e até hoje eu pago por isso, porque continuo fazendo tratamentos. Mas enfim, veja como é difícil, não é? Você viver em um país onde você não sabe falar a língua. E eu senti isso na pele de uma forma muito mais dolorida do que supostamente você deve sentir hoje, com tantos recursos que nós temos para termos acesso ao idioma, inclusive pessoas intérpretes, não é? Que podem nos ajudar em determinados momentos. Mas adquirir a sua independência, falando o idioma, conquistando a sua independência, não é? Com o conhecimento da língua, isso faz total diferença para a sua vivência nesse país, para que você tenha mais autoconfiança, para que você consiga ultrapassar barreiras e para que você possa galgar, não é, no mercado de trabalho como um todo e se posicionar de uma forma diferente, ter o que oferecer para o mercado de trabalho, que foi o que eu fiz e que você também pode fazer a partir do momento que você tenha conhecimento da língua, não é
mesmo? Lembrando, tá? Eu não era formado em letras, eu estudei depois, eu entrei numa faculdade depois, e mesmo assim, com o conhecimento da língua, eu consegui entrar em trabalhos como, por exemplo, numa escola técnica, né, onde eu dividi palco com professores que têm formação acadêmica no Japão, por exemplo. Eu trabalhei em escolas de direcionamento educacional para portadores de necessidades especiais, eu dei aula para engenheiros de Yamaha, de Hamamatsu Photonics, ou seja, não precisei ter uma formação acadêmica. Tudo que eu precisei oferecer foi conhecimento linguístico, o conhecimento da língua. E isso que fez diferença no meu currículo. E com certeza fará no seu também em algum momento. Mas enfim, como a maioria, né, dos brasileiros que chegam aqui, eu presenciei as humilhações e as limitações que você também já deve ter sentido, tá? Como eu mencionei, em hospital, sem conseguir explicar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, né? Não conseguia explicar isso para o médico. Então, o diagnóstico era muito mais complicado. No trabalho, por exemplo, como eu mencionei, ouvindo ordens, não é? E não entendendo. Eu chegava a chorar na linha de produção por não entender, ou por ser mal interpretado, por falar alguma coisa errada, fazer uma colocação que não era bem compreendida, porque não era aquilo que eu queria passar, por exemplo, não é? E eu fingia que entendia muitas vezes para não ter que argumentar ou discutir determinada coisa, e geralmente isso dava muito ruim, porque você finge que você entende uma coisa, o chefe espera que você faça aquilo, né, que você corresponda às expectativas dele, você não corresponde, e gera atritos. Isso aconteceu muito comigo, muito mesmo, tá? Em restaurantes, por exemplo, quando você vai comer, não são todos os menus que têm fotografia, imagem. Pelo menos há mais de 30 anos, não era todos. Hoje, a grande maioria tem, não é? Facilita muito para você ter aquela imagem visual do prato que você vai comer. Mas ainda hoje não são todos os restaurantes que têm imagem. Às vezes é só um menu, né? E quando você se depara com um menu que você não sabe ler, você não consegue fazer o seu pedido. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E quando não, mesmo quando tinha fotografia e imagem, ficar no corê. Só. Porque você não sabe pedir direito, você não sabe pedir que você quer menos arroz ou mais arroz, você não sabe pedir um drink bar, por exemplo, você não sabe pedir a sua sobremesa depois da refeição, a sua bebida antes da refeição, então você fica absolutamente limitado quando você não sabe se expressar direito na língua. É isso que eu queria que você entendesse, que eu senti tudo isso na pele, passei por todas essas dores que muito provavelmente você esteja passando. Hoje eu falo Nihongo melhor do que muitas pessoas que eu conheço, até mesmo melhor do que muitos japoneses que eu conheço. Não é porque você é nativo da língua que você é um expert da sua língua, assim como nós em português. Tem muitos brasileiros que não conseguem falar muito bem, né, ou não dominam muito bem a gramática da língua e cometem alguns deslizes. Com o japonês não será diferente, tá bom? É por isso que eu falo que às vezes, né, eu falo melhor do que alguns japoneses. Mas tem mais uma coisa que é importante ser mencionada aqui. Eu transformei toda essa experiência, essa jornada minha como profissional, trabalhando aqui no Japão como professor e também como um eterno aprendiz da língua, porque eu estou sempre evoluindo, sempre procurando, sempre estudando, sempre pesquisando para melhorar o meu desempenho com a língua, não é? E também como professor. Eu peguei tudo isso, todo este conhecimento adquirido ao longo de mais de 3 décadas neste país e transformei em uma metodologia estruturada, que já ajudou mais de 1.200 brasileiros, peruanos, africanos, por exemplo. Nós temos sim alunos da África, inclusive, não falam japonês, a conquistarem a sua independência, respeito e se posicionarem melhor no mercado de trabalho, buscando por novas oportunidades aqui na Terra do Sol Nascente. E isso é realidade dos meus alunos samurais. Por isso eu digo com toda segurança, eu conheço o caminho. Eu sei o que e como você precisa estudar para adquirir a fluência no idioma, para conquistar o conhecimento no idioma japonês. Mas enfim, se você me acompanhar, eu vou te guiar para que você também conquiste a sua independência. Está comigo? Comprometido, comprometida? Mas olha só, agora eu quero te mostrar na prática por que o jeito que você tentou até hoje, ou vem tentando estudar o idioma japonês, não funciona, tá? E como a minha metodologia de ensino, o meu método, faz você aprender de verdade em minutos. Vamos lá? Eu vou utilizar da minha lousa para que você tenha uma explicação mais visual, tá? Para que você entenda um pouco melhor. A maioria dos cursos que nós vemos hoje, tá, disponíveis no mercado, ensinam você a decorar frases prontas. Como, por exemplo, onaka ga itai desu. Vou colocar aqui para você. Onaka ga
gaitai. Eu vou escrever em letras romanas neste momento, porque eu não sei qual é o seu nível de conhecimento do idioma, e não sei se você sabe kanji ou silabário, tá bom? Mas, na minha metodologia de ensino, você não vai ter contato com as letras romanas. Primeiro, você será alfabetizado na língua, aprendendo os sistemas de escrita hiragana e katakana, que são o silabário, né? O sistema de silabário, para que você possa começar a aprender a língua como um todo através de estruturas, tá bom? Mas, enfim, aqui, mais uma vez, repito, vou fazer em letra romana para facilitar a sua compreensão. Então, muito bem. Onaka gaitaides, onaka gaitaides. Você vai repetir isso algumas vezes, 5, 10 vezes, vai decorar e pronto. Você decorou e você parte para uma outra frase pronta. Mas você precisa compreender esta frase, você precisa compreender esta estrutura. Como que ela está estruturada, não é? Como que este padrão de sentença está estruturado? Quais são os elementos que você tem aqui para que você possa trabalhar com ele? Nós temos aqui onaka, que naka simplesmente pode ser a barriga, ou, né, em alguns casos, dependendo do contexto, pode significar estômago, mas estômago não é onaka, e eu vou explicar isso para você daqui a pouco. E este o é um prefixo honorífico que transforma esta palavra em algo mais polido, em uma palavra mais polida, tá bom? E nós teremos aqui ga, que é uma partícula, e itai, que é um adjetivo, ou seja, um qualificador, que significa dolorido. Então, para todo qualificador, para todo adjetivo, nós teremos a partícula ga. Esse adjetivo pode ser um i keiyoshi, que a gente chama, que é um adjetivo i, ou um na keiyoshi, que é um adjetivo na. Mas isso não vem ao caso aqui agora para você, só para você entender, tá? E nós temos aqui um qualificador, né, que dá uma característica, um aspecto a determinada coisa, neste caso aqui de dolorido, uma característica de estar dolorido. Quando eu falo estar dolorido, eu estou utilizando do verbo des, que é um verbo auxiliar, um jodoshi, para que eu tenha aqui um verbo numa estrutura que significa estar, que, né, que possa significar para mim uma tradução em português, estar. Então, estar o quê? Em que estado? Dolorido. Então, a minha barriga está dolorida, ou seja, eu estou com dor de barriga ou na barriga. Perceba que eu falo um verbo auxiliar, porque o verbo des ele não pode ser traduzido como ser estar. Não é bem assim que funciona na língua japonesa. Em alguns contextos, sim, ele significará isso. Mas ele é um verbo auxiliar que nos ajuda a transformar essa fala aqui, uma fala principalmente, né, no afirmativo. E ele poderá ser conjugado, por exemplo, flexionado, né? Em alguns momentos, em outras estruturas, para termos tempo e modos diferentes. Mas, ou seja, quando eu digo tempo e modos, passado, presente, futuro, não é? E também afirmativo, negativo, interrogativo. Mas não é o caso aqui. Eu preciso que você entenda a estrutura e quais são os elementos que ela tem aqui que a compõem. Muito bem, a partir do momento que eu tenho aqui onaka, que é um substantivo, um neishi, e perceba que eu sempre falo para você as nomenclaturas também em japonês, porque eu quero que você compreenda a língua, não somente decore, mas que você também entenda as partes gramaticais, né, que compõem o idioma, porque em algum momento você vai estudar muito mais, vai galgar, de repente até estudar com nativos, e você vai compreender as nomenclaturas gramaticais da língua. Eu gosto muito de fazer isso para te capacitar como aluno do idioma. Enfim, se eu substituo aqui por i simplesmente é estômago, como eu acabei de mencionar para você. Então, iga itaides. Meu estômago está dolorido, ou estou com dor no estômago, por exemplo. Se eu substituo aqui por atama é cabeça. Então, atama ga itaides. Minha cabeça está dolorida, ou seja, estou com dor de cabeça. Se eu substituo por mimi é ouvido, ou orelha também, tá? Então, mimi ga itaides. Estou com dor de ouvido. E é interessante, tá? Porque aqui eu posso estar falando da forma literal do ouvido estar doendo, ou posso estar falando, por exemplo, como uma expressão da língua para dizer que algo me agride, tá? Então, eu ouvi alguma coisa que, nossa, tipo, o cara falou arroz. Tô falando arroz porque é uma palavra que mimiga itaides, para mim, dói os meus ouvidos de ouvir arroz e não arroz. Simples assim. E ele, de repente, pode utilizar também em japonês. Mimiga itaina, por exemplo. Ouvi uma coisa que me desagradou os ouvidos. Não que necessariamente o ouvido está doendo. Percebe que, às vezes, nós temos aqui nuances da língua que, a partir do momento que você entende, você consegue utilizar isso com muito mais conhecimento e de forma adequada. Tá bom? Mas não, eu vou falar mais sobre isso. Se eu coloco aqui, por exemplo, tá? Hiza. Hiza é meu joelho. Então, meu joelho está doendo. Hiza ga itaides. Tenho dor ou está dolorido, como você já entendeu. Em uma tradução livre teremos algumas possibilidades. E eu posso colocar aqui, por exemplo, koshi. Koshi é
quadril, tá? Ou a coluna, por exemplo, as costas. Então, o japonês usa muito para se referir. Koshi é a parte do quadril, mas geralmente o japonês, quando tá com dor nas costas, diz, que dor nas costas, koshi ga itai desu. Então, minhas costas estão doloridas, eu estou com dor nas costas, por exemplo, tá? Eu posso colocar aqui, kata. Kata são os ombros. Kata ga itai desu. Né? Então, kata, ombro. Kata ga itai desu. Eu, por exemplo, né, tenho um certo probleminha por conta da idade, então meu joelho dói, minhas costas dói, meu ombro dói, quem nunca, não é? Então, quando você quer dizer que alguma parte do seu corpo dói, nós vamos utilizar esta estrutura, que é muito simples, como você já entendeu, que é composta de um substantivo, uma partícula, um adjetivo e um verbo auxiliar. Entende que ela não é somente uma fala, uma frase a ser decorada, e sim ser compreendida? Agora, olha só. Se eu falo ha ga itai desu, eu estou falando que eu estou com dor de dente, porque ha é dente. Então, ha ga itai desu. Se eu falo nodo ga itai desu, minha garganta está dolorida, ou seja, estou com dor de garganta. Tá? Eu falo me ga itai desu. Trabalhei muito no computador, sei lá, fiz muita Kensa, que é controle de qualidade, ou Kenbikyo, olhei muito para o microscópio por conta do meu trabalho, mega itai desu, estou com dor nos olhos, por exemplo. Então você pode ter dor em várias partes do seu corpo, não é? Yubi ga itai desu, não é? Yubi são os dedos. Quem nunca sentiu dor em várias partes, né? Articulações, dedo, ombro, pernas, costas, cabeça, por conta da jornada de trabalho no Japão. Então é importante você saber falar. Mas aí se eu falo, por exemplo, para você aqui, olha, kokoro. Kokoro é coração. Mas kokoro ga itai de, tô com dor no coração, dói no coração. Na verdade, eu estou falando aqui de uma forma para você, mas não é literal. Porque kokoro, ele pode significar tanto sentimento quanto também estado psicológico, dependendo do contexto. Então, quando eu falo kokoro ga itai desu, eu estou falando de uma forma lúdica, que meu coração dói, como quem está ressentido com alguma coisa, como quem sente alguma coisa, né? Como sentimento. Então, você está com seus sentimentos doloridos. Como quem diz que está triste, por exemplo. Kokoro ga itai desu. Meu amigo foi embora, kokoro ga itai desu. Meu cachorrinho faleceu, kokoro ga itai desu. Então, você está ali com sentimento itai, dolorido. Não é o seu órgão. O órgão é shinzo. Shinzo é o órgão coração. Tá? E olha só, aqui você aprendeu duas expressões da língua utilizando esta frase, esta estrutura, que é mimi ga itai desu, que eu falei pra você, né? Quando alguma coisa agride seus ouvidos. Kokoro ga itai desu, quando alguma coisa é sentimental, que você se sente sentimentalmente fragilizado, né? Que tá doendo seu coração. Então percebe que nós temos aqui, olha só, você aprendeu quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Frases praticamente em uma só, que poderíamos ter muito mais além disso, tá? E você aprendeu duas expressões da língua em apenas uma estrutura. Quando você compreende, não é, o idioma, gramaticalmente dizendo, e como é constituído uma determinada estrutura gramatical da língua, não é? Um padrão de sentença, você consegue brincar com isso e fazer o que você bem entender com aquela informação. Perfeito? Até aqui? Ótimo. Porque olha só, quando você não entende isso tudo, você trava, porque você só sabe aquela frase pronta. Agora, quando você entende e não somente repete aquilo que foi dito para você repetir e decorar, como um papagaio, por exemplo, papagaiando uma informação, você pode, de repente, repetir a vida toda aquilo sem saber o que de fato significa. Mas nunca vai se comunicar de verdade no idioma porque você não compreendeu a língua. E a ideia é que você compreenda a estrutura da língua. Agora, veja o que acontece quando você aprende, não é? Com uma metodologia que ela tem um quebra-cabeça que traz para você cada elemento, como eu disse para você, cada elemento, por que eles estão ali, como é constituído aquilo, por que é constituído dessa forma, entende o significado de tudo isso e você começa a entender a língua. Quando você entende esse quebra-cabeça e sabe que esse mecanismo funciona dessa forma, você vai substituir toda e qualquer palavra, não é? Substantivo, mexe aqui, para dizer aquilo que dói. Metaforicamente dizendo também, como no caso, por exemplo, de mimi e kokoro, que eu acabei de explicar para você. Não vou ser redundante aqui, né, e prolixo, repetindo a mesma coisa. Então, pegamos então uma frase, uma estrutura e transformamos ela, não é, em várias outras frases para que você possa compreender, né, como que a língua funciona e o que você pode fazer com o conhecimento adquirido. Agora você imagine só. Isso aqui, tá? É só o começo. Nós poderíamos fazer
muito mais coisas aqui. Se eu dissesse onaka ga ippai desu. Ippai, vou até escrever aqui para você. Onaka ga ippai desu. Ao invés de substituirmos aqui o substantivo, substituímos aqui, então, o adjetivo qualificador. E eu vou colocar aqui ippai desu. Eu estou dizendo que a barriga está cheia, ou seja, que eu estou satisfeito. Onaka ga ippai desu. A barriga cheia, estou satisfeito, tá bom? Se eu coloco aí, né, eu posso substituir isso, esse adjetivo, esse qualificador, por vários outros, por exemplo, dependendo da minha fala. Então você vai aprendendo a montar este quebra-cabeça, como que ele funciona, né, e vai tendo domínio do idioma ao longo dos seus estudos. Então você acabou de aprender aqui comigo 12, né, frases, não é? Como dizer, não é? 12 coisas diferentes, por exemplo, com esta estrutura, em apenas alguns minutos de estudo. Com o método tradicional, por exemplo, você faria mais aulas, né, para decorar aí 12 frases, por exemplo. Então aqui você entende a lógica, como montar sozinho, como estruturar uma frase, não é, gramaticalmente correta, com uma estrutura gramatical, e ganha independência de verdade, porque você domina a língua. A ideia é que você domine. Agora, me responde o seguinte, vamos lá. Se em menos de 30 minutos, porque eu acredito que não foi 30 minutos de aula, não é? Você já aprendeu a criar, a estruturar 12 frases, tá? Corretamente, tá? Gramaticalmente corretas, por exemplo. Imagina o que acontece se você estudar 30 minutos por dia, diariamente, com constância. Você consegue imaginar a transformação que isso terá na sua vida, tá? Agora, eu quero que você entenda que é assim que os meus alunos, os meus samurais, conseguem resultados tão rápidos nos seus estudos. Porque eles não dependem de decorar. Eles aprendem a pensar em Nihongo, a entender o idioma, o quebra-cabeças da língua. É isso que você precisa aprender. Como que a língua é estruturada, qual é o mecanismo que faz com que a língua exista, tá bom? Agora eu quero quebrar uma das maiores desculpas, tá, que eu escuto todos os dias, não somente de estudantes, de pessoas que estão ao meu redor, vivendo aqui no Japão. Jin, eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. O que você faz delas é que é o seu diferencial. É isso que faz diferença, como você utiliza essas 24 horas do seu dia. Mas, enfim, vamos fazer um desafio. Pega o seu telefone celular, ou sei lá, alguma coisa que você possa medir o tempo, e vamos ver aí quantos segundos você vai levar para aprender algo novo. Enquanto você se prepara, eu vou apagar a minha lousa e eu já volto. Muito bem, agora que você já está aí com o seu cronômetro, vamos ver quanto tempo você leva para memorizar essas palavras que estão aqui, esses vocábulos, tá bom? Olhe bem para a lousa e você verá que você tem aqui algumas palavras que muito provavelmente talvez você já conheça, né? Mas pode ser que não. Nós temos aqui sumimasen, arigatou, onegai shimasu. Olha só, sumimasen pode ser utilizado tanto para pedir desculpas como para pedir licença, por exemplo, ou para chamar a atenção de alguém, tá? É como se fosse o excuse me, em inglês, se você conhece inglês, por exemplo, tá bom? Nós temos a palavra sumimasen, tá? Com essa ideia de pedir desculpas ou pedir licença, por exemplo, para passar em algum lugar. Mas sumimasen, de fato, origina-se do quê? Nós temos um verbo sumu, em japonês, que não é morar, tá? Que é um outro verbo com um outro kanji, que aqui não é aula de kanji, mas enfim, que significa terminar ou resolver alguma coisa. No negativo, que é na forma masen, sumimasen, ele significa algo como não dá para deixar assim. Olha que interessante, não é? Usado como desculpa ou até como agradecimento. Sumimasen, como agradecimento também. Olha como ele é versátil, não é? Porque ele tem um significado. Ele significa algo muito mais profundo do que simplesmente uma palavra traduzida como com licença, desculpa e assim por diante. Tá bom? Então preste atenção porque são características da língua que é bacana você conhecer. Arigatou. Até quem não fala japonês sabe o que é arigatou, não é? Significa obrigado. Mas enfim, origina-se do que arigatou, Jin? Nós temos aqui a junção de ari, tá? Que quando escrevemos em kanji, significa existir ou ter alguma coisa, tá? E este gato aqui, na verdade, ele origina-se da palavra gatai, que está presente na palavra muzukashi, inclusive o mesmo kanji, que significa difícil. E gatai significa difícil.
Então seria arigatai. Originalmente, tá? Era arigatai, inicialmente, e depois foi mudando com o tempo, né? Com a história, com, enfim, o uso da palavra, passou a ser arigato. Mas nós ainda ouvimos japonês falando arigatai, tá? Para arigato, que você conhece. Inclusive, arigatashi também se fala. Mas, enfim, são nuances da língua que você vai adquirindo com o tempo. Mas nós temos aqui, né, essa ideia de algo que ele é difícil, tá? Que é difícil de existir, que é algo muito precioso. Olha só, ari, de existir, não é, de ter, e esse gatai aí, do gato, que virou gato depois, que significa difícil, ou seja, difícil de existir, algo muito precioso. E aí nós temos a origem da palavra arigato, que expressa gratidão por algo raro, valioso. Percebe que tem muito mais fundamento, muito mais sentido para a palavra, porque ela possui alma, eu diria. Bom? Mas enfim, vamos para onegai shimasu. Onegai shimasu, se você vive no Japão, com certeza você já deve ter ouvido, não é? Que basicamente significa eu faço um pedido, ou seja, por favor. Mas uma tradução literal seria onegai shimasu, porque onegai, tá, é praticamente o pedido de favor, por exemplo, né, o por favor, e o shimasu nada mais é do que um verbo fazer, que é o verbo suru, conjugado na forma mas. E aqui ele significa faço um pedido. Basicamente isso. Faço um pedido. Ou seja, por favor. Onegai shimasu. Entendeu? Que não é só você decorar a palavra, mas sim você entender a palavra, entender a sua essência, o seu significado e de onde ela se origina, para que você compreenda. É claro que dentro do meu curso você vai aprender isso através do kanji, vou explicar isso melhor para você, a origem dos kanjis, o que significam, né? Qual é a sua semântica, para que você compreenda melhor a língua de uma forma mais agradável e interessante para você. Bom, eu não sei quantos segundos nós levamos, não é? Para que você aprenda 3 palavras. Se você quiser colocar aqui para mim, né? Coloque aí um comentário em algum momento. Quanto tempo eu levei para explicar e para você aprender 3 palavras com sentido, com alma, com significado, não é? E para que você tenha este conhecimento neste momento. Então percebe que quando você aprende o significado real, você compreende melhor o porquê daquele uso, naquele momento, naquele contexto, tá? E com isso você vai aprendendo um pouco da cultura do povo japonês, um pouco da história da língua como um todo, da própria história do Japão, né? Contextos que possam fazer com que você se sinta imerso na cultura, por exemplo. Isso é muito importante para que você compreenda a língua, né? Através da sua história, através da sua cultura, através dos hábitos do povo japonês e compreender um pouco melhor por que aquela palavra existe daquela forma, tá? Agora pensa comigo. Tá, se em alguns segundos aí, você já tem aí 3 palavras que pode usar hoje mesmo com conhecimento de causa, tá? O que aconteceria se você estudasse 30 minutos por dia durante 6 meses? Que mudança isso teria no seu conhecimento da língua? É isso que eu ensino na minha metodologia. Não é sobre estudar 3 horas no domingo, quando você supostamente teria tempo, que você nunca tem, nem no domingo. Não é? Sempre vai arrumar alguma coisa. Porque tem um compromisso, porque tem que fazer limpeza de casa, porque tem que lavar roupa, porque tem que fazer compra, porque tem que preparar isso, porque tem que lavar o uniforme, porque tem que preparar o bentô, a minha marmita, porque eu tenho que isso, tenho que aquilo, e você sempre tem que muita coisa e nunca tem que fazer algo por você, que é estudar para adquirir a sua independência, por exemplo. Então não é sobre isso. Não é sobre estudar 2, 3 horas em um dia. É sobre consistência. É sobre estudar 30 minutos por dia, todos os dias, com consistência. Para que você, ao longo dos seus estudos, em um determinado período de tempo, você faça a diferença na sua vida e da sua família. É isso, entendeu? Só para você ter uma ideia. 30 minutos por dia, durante um ano, são 182 horas de estudo. Um curso presencial de 2 horas por semana dá aí 104 horas de estudo, não é? Não sou matemático, mas acredito que está certo. 104 horas de estudo por dia se você estudar 2 horas por semana durante um ano. Muito bem. O que eu ofereço para você? Estudar por menos tempo, diariamente, com constância, de forma fragmentada, né? E consciente, tá? Com consistência e aprender muito mais. Essa é a ideia. Todo mundo tem 30 minutos por dia para estudar, para se dedicar aos estudos. Se você não tiver 30 minutos para dedicar a você, ao seu crescimento pessoal, ao seu conhecimento, aquisição de conhecimento por dia, o que você tem feito da sua vida? Questione-se. Você está vivendo em função do outro, em função de um sistema ou em função de você? Lembre-se, quando você adquirir o conhecimento do idioma japonês vivendo no Japão, a sua vida vai mudar.
você terá qualidade de vida, muito mais do que você já tem, com tudo que este país oferece. Mas enfim, agora me responde. Você não tem tempo ou você não tem prioridade? Qual é a diferença disso? Aquilo que você prioriza. Você prioriza você, o seu crescimento pessoal ou não? Se você usa a desculpa de não ter tempo, muito provavelmente você não se prioriza. Entendeu? Muito bem. Agora eu quero te mostrar o que realmente faz os meus alunos, os meus samurais, tá? E por que que eles não desistem? O que faz com que eles não desistam dos estudos? Porque aprender Nihongo sozinho é quase impossível. Não estou dizendo que é impossível. É muito mais difícil, tá? Do que se você estiver caminhando com uma legião. Com uma legião de samurais. Uma legião de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você. Quando você não faz isso, você desanima, você procrastina, você deixa para amanhã. E quando você vê, já se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou às vezes até muito mais. Agora eu quero convidar você a mudar este jogo. Imagine que você está dentro da comunidade dos samurais. Imagine isso, você dentro de uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo que você de aprender o idioma japonês. Toda semana você tem um desafio no grupo fechado do Facebook, que é um grupo que nós chamamos de Comunidade Secreta dos Samurais. E esse desafio é, vamos supor, tá? Nesta semana, cada pessoa irá se apresentar em Nihongo no encontro no Zoom, que acontece todos os domingos, às 20 horas do horário de Japão. Então você tem o desafio de fazer um Jiko Shoukai, uma autoapresentação. Você sabe o que acontece quando você tem um desafio proposto dentro de um grupo que está ali, que você faz parte? Você fará o desafio, mesmo com vergonha. Você participa da reunião com seus colegas de classe. Por quê? Porque tem cerca de 1.200 pessoas como você lá dentro, postando seus desafios, postando seus vídeos, superando as suas dificuldades, porque elas têm um objetivo, porque elas querem aprender o idioma japonês. Então a última coisa que você quer é ficar para trás, é ficar de fora deste desafio, deste crescimento pessoal que você vai adquirir. Entende a diferença? Isso é pressão social positiva. É o que faz a diferença entre desistir sozinho e continuar firme em um grupo. E não é só promessa. Eu vou te dar um exemplo. Em uma das lives, a Cláudia, tá? Uma aluna do Fale Japonês que ficou aí 15 anos sem falar nada, ela travou ao vivo em uma das aulas. A comunidade começou a incentivá-la. E no mesmo dia, ela postou um áudio na comunidade dizendo: eu consegui. Eu falei em japonês com a minha chefe hoje. Você entende isso? Esse é o poder da comunidade secreta dos samurais. É por isso que dentro da comunidade dos samurais, até quem nunca acreditou em si mesmo consegue evoluir. Porque essa evolução ela é gradativa. E ela dá ânimo, ela dá motivação para continuar estudando. Porque sozinho, você tem apenas 5% de chance de evoluir. Com uma comunidade que está engajada e comprometida com os estudos, você tem 73% ou 75% de chance para evoluir. E é isso que faz com que os meus alunos não desistam, mesmo trabalhando 10, 12 horas por dia na fábrica. Olha só, você acabou de experimentar aqui comigo os 3 pilares da minha metodologia de ensino sem perceber. Tá? Você viu que pode entender e criar frases em minutos, em vez de decorar como um papagaio. Você entendeu que 30 minutos bem usados do seu dia já mudam a sua comunicação a longo prazo. E que 30 minutos por dia podem mudar a sua vida inteira. E você também sentiu o poder da comunidade dos samurais, que multiplica as suas chances de continuar e chegar até o fim. 3 pilares importantíssimos para que você se sinta motivado e conquiste a sua liberdade com a aquisição do conhecimento do idioma. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Se em poucos minutos aqui comigo, neste vídeo, tá, você já aprendeu 12 frases e uma palavra essencial, kokoro, por exemplo, que pode significar sentimento ou estado psicológico, por exemplo, como você já entendeu metaforicamente dizendo, não é? Na frase apresentada para você no Nozo. Agora eu quero que você imagine uma coisa, tá?
Se em poucos minutos aqui você já aprendeu tudo isso, o que acontece em 6 meses comigo e com a comunidade te puxando para frente todos os dias? Consegue imaginar isso? A sua evolução? É aqui que muita gente me pergunta, tá? Jim, quanto custa tudo isso? Quanto custa essa metodologia? Quanto custa o seu curso? Quanto que eu tenho que investir para que eu tenha acesso à comunidade dos samurais? Antes de te falar o preço, eu quero que você pense comigo, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa bem séria. Quanto vale para você nunca mais depender dos outros no Japão? Quanto vale para você entrar num consultório médico e conseguir expressar para o médico o que você está sentindo? As suas dores, seja física ou psicológica, por exemplo. Quanto vale para você ter esta autonomia de poder se comunicar em qualquer circunstância e se fazer entender, em expressar opiniões? Quanto vale poder olhar para um japonês nos olhos e ser respeitado? Ter a sua opinião respeitada no seu ambiente de trabalho, ou na comunidade como um todo, ou em um estabelecimento público, por exemplo, em uma instituição governamental como uma prefeitura, enfim, num banco, por exemplo. Quanto vale isso? Quanto vale você ter, não é, orgulho de si mesmo, eu diria? Quanto vale você resolver um problema no banco, por exemplo? Marcar uma consulta médica, como eu disse? Ou até ir a um restaurante, coisa corriqueira no nosso dia a dia, e poder fazer o seu pedido sem passar vergonha. Quanto vale para você os seus filhos verem você falando Nihongo e sentirem orgulho de você, em vez de pena porque você não sabe se comunicar? Eu já vi muitos pais, não é, se valendo dos seus filhos para tudo, para absolutamente tudo, se colocando numa posição inversa, eu diria, tá? Em que seu filho deveria contar com você para um apoio, para que ele tivesse uma vivência social em todos os aspectos, seja na escola, em todos os aspectos. Mas não, é você quem depende do seu filho para falar para você. Até numa reunião de pais e mestres na escola, seu filho tem que estar lá para traduzir para você. Você é pai, você é mãe. Você precisa assumir esta posição na sua família, no seu âmbito familiar. O seu filho precisa ter orgulho de você. Você precisa ser exemplo. Não inverta as posições. A posição de educar é sua, de dar o suporte emocional e linguístico é sua, não do seu filho. A verdade mesmo é que tudo isso não tem preço. Nada disso tem preço. Porque é mais do que idioma, simplesmente. É respeito, é dignidade, é autoconfiança, é independência. Isso não tem preço. Não é uma coisa que a gente calcula, não é mesmo? Porque é grande demais. Agora deixa eu te mostrar a parte financeira para você entender sobre os investimentos que você fará, tá bom? Você sabe quanto custa ficar sem falar Nihongo? Sabe quanto custa isso? Só para você entender? Vamos fazer aqui um apanhado geral. No mínimo, cerca de 150 mil ienes por mês que você deixa de ganhar num emprego melhor, ou até mesmo em um cargo melhor onde você trabalha. Isso é verdade. Isso dá cerca aí de 1.800.000 ienes por ano. E se você, já está há 10 anos no Japão, 15, 20 anos no Japão, multiplique isso pelos anos que você tem aqui, que você perdeu essa oportunidade de ganhar mais no mercado de trabalho. Vamos supor que você esteja aí 10 anos, não é? Sem saber falar a língua, e você deixou passar, basicamente, não é? 18 milhões. Exatamente. Se um ano é 1.800.000, são 18 milhões. Mais de 600 mil reais. Um dinheiro que nunca mais volta. Já foi. Você perdeu essa oportunidade. Isso porque eu nem estou falando de promoção que você perde, enfim, tantas coisas no ambiente de trabalho, mas, por exemplo, de estacionamento mais caro que você acaba pagando porque você estacionou errado, não soube ler a placa ali de informação sobre valores. De ajudas financeiras que o governo disponibiliza, tá? Mas que você não se beneficia disso porque você não entende Nihongo e não sabe dar entrada, fazer aplicação para receber aquele benefício. Isso tem muita gente. De impostos que você paga todo ano porque você não sabe abater os impostos, tá? Algumas coisas, não é, que nós temos aqui, na hora de fazer a declaração de imposto, é possível você abater muitas coisas que às vezes você não sabe como fazer isso. E que é muito mais simples para o japonês. E ele se beneficia disso. Mas isso pesa para você sem que você perceba, porque são pequenos fragmentos de valores que acumulados são milhões ao longo de anos. Tudo isso porque você não sabe falar o idioma. Agora, sabe o que é pior mesmo? Não é só o dinheiro que você perdeu.
São as oportunidades que você perdeu no mercado de trabalho que você nunca mais vai poder agarrar, porque você já não pôde lá no passado. Já passou as oportunidades, você perdeu a chance. São os sonhos que ficam pelo caminho, porque você precisa abrir mão dos seus sonhos. Coloque a mão agora na sua consciência e lembre-se do motivo pelo qual você veio para o Japão trabalhar. Com certeza não foi só por conta do dinheiro. Foi os sonhos que te motivaram a vir aqui, atrás deste financeiro, para que você pudesse realizá-los. Mas você não conseguiu, como a grande maioria das pessoas. E os seus sonhos foram ficando pelo caminho. Você teve que abandoná-los. Porque você não conseguiu, digamos que, pagar o preço para que eles pudessem ser concretizados. Olha como é grande isso, não é? Então, olha só, tem mais. O respeito, por exemplo, que você não recebeu simplesmente porque você não tinha voz ativa e não sabia se impor. Não sabia expor a sua opinião em determinada circunstância e você não teve o respeito que você merecia ter. Então, preste atenção. Quando eu te mostrar o preço do curso, você vai perceber que ele é ridículo, comparado ao que você perdeu até hoje. E mais, é irrisório comparado ao que você pode ganhar quando começar a falar Nihongo de verdade. Agora, deixa eu te mostrar tudo que você vai receber dentro da comunidade dos samurais, tá bom? Olha só, eu vou apagar a lousa aqui e já volto. Vamos lá. Olha só, eu vou apresentar para você as fases da minha metodologia de ensino que eu chamo de mapa da independência. Porque nós temos aqui 5 fases para que você possa sair do zero até a fluência do idioma na prática, mesmo que você não saiba ler uma placa de trânsito ou um menu de restaurante, por exemplo, tá bom? A primeira fase da minha metodologia eu chamo de a base. Aqui você vai aprender os sistemas de escrita hiragana e katakana, que são, né, silabário, 2 sistemas de silabário do idioma, em que você irá alavancar, digamos assim, de forma gradativa no seu aprendizado, porque sem o conhecimento do silabário você não vai conseguir acompanhar as aulas, por exemplo, propriamente dita, entendeu? Mas enfim, aqui você não precisa saber kanji por enquanto, mas você vai aprender numerais, partículas essenciais para você estruturar uma fala e uma frase, não é gramaticalmente correta. Na prática é quando você para de pedir kore no restaurante, por exemplo, apontando para o menu, e passa a ler aquilo que está escrito no menu para fazer o seu pedido sozinho e corretamente, tá bom? É quando você consegue aí marcar, por exemplo, uma consulta médica ou um compromisso, por exemplo, porque aqui você já vai saber falar horas, você saberá negociar salário, por exemplo, em uma entrevista de emprego. Fantástico, não é mesmo? Você já dá uma alavancada muito grande aí, porque é quando você deixa de ser infantilizado, eu diria, tratado como criança e passa a ser respeitado por falar o mínimo necessário. Perfeito? Até aqui? Muito bem. Na segunda fase da minha metodologia, eu chamo de fluidez. Fluidez. Neste momento aqui, você amplia o seu conhecimento de vocabulário, que são essenciais aí, não é? Para que você possa realmente estruturar várias falas na sua linguagem. Entende contagens, por exemplo, que aqui no Japão nós temos contagens distintas, dependendo do formato do objeto. Por exemplo, você começa a conversar sem travar muito na sua fala. Aqui é quando, por exemplo, o japonês fala com você e você para de fingir que entendeu. Quem nunca fingiu que entendeu alguma coisa, mas na verdade não estava entendendo nada, não é mesmo? Então aqui você realmente entende aquilo que está sendo dito de forma geral em uma conversação básica do dia a dia. É quando você consegue praticar aí a conversação de forma mais contextual, eu diria, tá bom? Em conversas sociais simples, de forma geral, no seu âmbito de trabalho ou na sociedade como um todo, tá? Conversa com o vizinho, por exemplo, rir de piadas do colega de trabalho. Então você aqui terá digamos que um conhecimento mais abrangente para que você possa desenvolver uma conversação no seu dia a dia, tá bom? E aqui nós teremos a nossa terceira fase, que eu chamo ela de aprimoramento. Vou colocar aqui. Aprimoramento. Vai passar um pouquinho, mas enfim, nós colocamos aí a palavra longa, não é? Bem comprida. Enfim, no aprimoramento é quando você começa a se destacar no seu âmbito, seja na sociedade ou no seu ambiente de trabalho, por exemplo. As pessoas aqui percebem que esse estrangeiro, vamos falar assim, pode ser brasileiro, pode ser um peruano, enfim, esse estrangeiro fala japonês de verdade, ou pelo menos estuda e sabe o que está dizendo. Então você passa a argumentar, expressa preferências,
compara situações, por exemplo, faz comparações, né, de situações. No trabalho, no ambiente de trabalho, isso já abre portas para você de alguma forma, porque você deixa de ser apenas a mão de obra para começar a ser visto como alguém que pode assumir responsabilidade e, com isso, obviamente, ter um salário mais adequado, ajustado, não é, à sua entrega para o seu ambiente de trabalho. Bom, na quarta fase, que eu chamo de dominando o idioma, dominando o idioma. Aqui você já vai ter já uma gama de conhecimento muito grande e um domínio muito maior da língua como um todo, seja ele em estruturas gramaticais, como também de vocabulário, por que não dizer, mesmo? Então, neste momento aqui, você já constrói frases complexas, explica detalhes de determinada coisa, se expressa como um adulto, eu diria, e não como uma criança. A sua linguagem já não é mais infantilizada. Tá? É nessa fase aqui que os japoneses passam a te respeitar mais, como um igual dentro do seu âmbito, seja, não é, no seu trabalho ou na sociedade. É nessa fase que os japoneses aqui começam a entender que você, de fato, faz parte da sociedade como alguém falante, tá? Você não é mais um estrangeiro que se vira, sabe? Você já é um profissional que fala a língua. Olha como é diferente, não é mesmo? E aqui nós teremos a quinta fase, que eu chamo de fluência. Fluência, que é o que você almeja, não é? Que você deseja ter, que é a fluência da língua. Então aqui você já pensa mais em Nihongo, eu diria, tá? Consegue expressar as suas opiniões, contar histórias, relatar fatos, participar de reuniões mais ativamente, lidar com burocracia, por exemplo, que seja no banco, que seja numa instituição pública ou governamental, por exemplo. Tá? É quando você não tem mais medo, eu diria, de se comunicar. Você não tem medo de se expressar, porque sabe que consegue se comunicar em qualquer situação. Do hospital ao banco, do chefe ao vizinho, por exemplo, do atendente do restaurante ao atendente de uma repartição pública. Não é? Essa é a fase da independência total, onde você já tem um conhecimento muito abrangente da língua. E o melhor, cada fase ela é simples de você ultrapassar, tá? De você passar por ela, tá? É simples, direta, prática, didática, tá? Não tem gramática chata, maçante, por exemplo. Você vai se divertir com o estudo da gramática, além de aprender também as suas nomenclaturas, tanto em português quanto em japonês, que isso vai, né, expandir muito o seu conhecimento, tá? E nem decoreba, principalmente. Decoreba inútil é o que você não terá na minha metodologia. É um passo a passo aplicável no mesmo dia. Você vai aprender e no mesmo dia você vai conseguir aplicar aquilo na sua vida diária como um todo, tá bom? Então, você vai aproveitar a cada instante, cada fase, você vai ter um crescimento, você vai entender esse crescimento, você vai sentir esse crescimento. Mas não é só isso, tá? Além do curso completo que você vai receber uma série de bônus que aceleram ainda mais os resultados do seu aprendizado. Então, eu vou apagar a lousa e volto aqui com os bônus para te apresentar. Vamos lá? Quando você entrar para a comunidade dos samurais, além desses bônus aqui que eu vou apresentar para você, existem outros bônus que você só terá acesso quando você estiver na plataforma de estudos, tá bom? Que são tão bons quanto. Mas deixa eu apresentar esses daqui e colocar para você aqui o valor que eles teriam de mercado para que você possa entender o que você está recebendo. O primeiro bônus é acelerando o aprendizado. Tá? Aqui no Acelerando o Aprendizado, basicamente, você vai ter um conhecimento que eu adquiri ao fazer um curso com o neurocirurgião Marcelo Roxo, que ele é neurocirurgião atuante em Curitiba e também professor de neurocirurgia na Universidade de Curitiba. Eu fiz um curso com ele para entender como que o cérebro funciona no processo de aprendizagem e memorização de línguas. E aí, este conhecimento adquirido através deste curso que eu passo para você aqui neste bônus, que você pagaria facilmente 30 mil ienes por ele. Tá? Muito bem. Aprenda a se defender em Nihongo, no caso, não é para que você possa aprender a se defender em vários âmbitos, como no seu trabalho, na comunidade como um todo, na sociedade, em prefeitura, em estabelecimentos comerciais, em restaurante, na escola dos seus filhos, em qualquer momento que você possa se defender com palavras, com atitude, com posicionamento, linguisticamente falando, que você se coloque, não é? Se posicione
em determinadas situações para se defender. E isso é muito importante, você saber se defender. E aqui você terá comigo, não é? Uma mentoria aí onde eu vou ensinar para você como fazer isso, né, de forma adequada, respeitando, obviamente, a cultura local do povo japonês. Tá? Então aqui, basicamente, tá, você teria um conhecimento, não é? Que se você tivesse que pagar por ele, você pagaria 25 mil ienes. Facilmente, tá? Hoje, tá? Mentorias e tudo mais costumam até custar mais no mercado dependendo do contexto. Mas estou colocando aqui por alto para você alguns valores para você entender o que você está recebendo. A comunidade secreta dos samurais. A comunidade secreta dos samurais não tem preço. Não tem como, tá? Precificar a comunidade dos samurais, porque ela é gigante. Ela vai contribuir muito para os seus estudos. É um lugar onde você vai estar numa legião de falantes de Nihongo, que eu costumo chamar, a legião dos samurais, e que essa legião ela está comprometida com os estudos e vai te impulsionar e te manter motivado nos seus estudos com encontros semanais em vários temas e várias coisas que acontecem ali dentro que são incríveis, criadas pelos próprios alunos, tá bom? Então, assim, é um ambiente que vai te arrastar para o resultado que você almeja. Então, não tem como colocar aqui um preço para você, de fato, tá? Todos os dias você terá desafio, todas as semanas você terá desafios, encontros no Zoom, prática real, tá bom? Da língua, onde sozinho, como eu disse para você já, não é? Você tem 5% de chance de continuar nos estudos, mas com uma legião de estudantes com o mesmo propósito que você, essa porcentagem aumenta aí para 73%, 75% de probabilidade de você não desistir e continuar estudando. Então, ela é muito grande, então não tem como colocar preço para você. Você terá também um curso de partículas, tá? São 17 partículas essenciais do idioma, tá? Que você pagaria por ele facilmente 30 mil ienes, se estivesse disponível no mercado, mas não está. Eu vou mostrar para você, só para você entender, tá? Você vai receber este material aqui, não é impresso, obviamente, esse aqui eu imprimi, você vai receber em PDF para você imprimir se você quiser encadernar, você encaderna, tá? Que é um material que ele foi elaborado para que você compreenda as 17 partículas essenciais no idioma japonês para estruturar frases gramaticalmente corretas como os japoneses fazem, tá? Para quem receber este material, você vai receber também 17 videoaulas que estão disponibilizadas para você no YouTube, mas só terá acesso quem tiver acesso a este material, tá? Onde você terá aqui, dá para ver direitinho? Acho que sim, né? Onde você terá aqui, para cada partícula, explicação gramatical, frases, exemplos para você entender e tudo mais, e um link para você clicar ou para você ler aqui o código, né, o QR Code, e ter acesso a uma aula minha no YouTube explicando para você exatamente aquilo que você está vendo aqui no livro, tá bom? Então aqui este e-book vai te dar acesso direto a aulas gravadas no YouTube para você assistir e ter este conhecimento. Então isso será essencial para que você possa dar uma alavancada em um material de pesquisa até para os seus estudos de forma geral, tá bom? Por isso, não é um material que você encontra por aí disponível. Tem 139 páginas de puro conteúdo, né, massivo para que você entenda a parte gramatical da língua. As partículas são a essência, não é? Elas formam o que eu digo, a argamassa, o cimento que une os blocos de informação para o seu edifício ser construído, né? É o alicerce da língua. Enfim, além disso, você terá também um método de alta performance. Eu coloquei só alta performance aqui para você, mas é um método de alta performance que facilmente você pagaria 31 mil ienes. Eu vou colocar, poderia ser 30 mil? Poderia. Mas 31 mil ienes, que é o mínimo que você pagaria para um profissional da área de alta performance, que é o coach Fernando Neves, radicado na Espanha, e ele dá um curso, eu diria para você, tá? Para que você possa entender como que você vai fazer para otimizar o seu tempo e estudar o que você estudaria em 1 hora ou mais de 1 hora em apenas 30 minutos de estudo, por exemplo. Tá? Então, é muito importante para que você possa realmente galgar nos estudos e aproveitar o seu tempo, principalmente para quem diz que não tem tempo, não é mesmo? Outro bônus é o viver e trabalhar no Japão, eu coloquei aqui para você, que na verdade é como viver e trabalhar no Japão, que você pagaria no mínimo 40 mil ienes para ter este conteúdo, que ele é oferecido pela Vanessa Randa do Viver e Trabalhar no Japão. Quem mora no Japão já deve ter ouvido falar em algum momento. A Vanessa Randa, ela trabalha no Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu e ela, enfim, faz atendimento ao público em várias áreas, e principalmente empresarial e tudo mais. E ela traz para você muitos assuntos relevantes como previdência social, acordo de previdência social, férias remuneradas, né? Enfim,
férias para gestante, por exemplo. Então, é importante você entender os seus direitos e seus deveres como um cidadão vivendo no Japão, e a Vanessa Randa não cobra menos de 40 mil para te dar uma assessoria ou para que você possa, não é, ter uma consulta com ela. Então, ela traz para você informações relevantes. Então, este é um valor mínimo a se pagar para uma profissional como ela para te dar um atendimento. Ela oferece isso para você como bônus dentro do Fale Japonês. Você terá também um manual hospitalar. Eu coloquei aqui manual hospitalar, que é o manual de linguagem utilizada em ambiente hospitalar, em atendimento, né, hospitalar e clínico, tá? Este manual, eu vou colocar aqui um valor baixo de 10 mil ienes, tá bom? Mas ele vale muito mais que isso. Eu vou mostrar aqui para você. Olha só, esse aqui, mais uma vez dizendo, tá impresso porque eu pedi para imprimir encadernado. Você pode fazer se você quiser, mas você terá o conteúdo em PDF, tá? Lembrando para você que eu mencionei para você no começo do nosso encontro aqui algumas especificações das minhas do meu histórico como profissional, e uma delas, não é, era o fato de que eu trabalhei na Escola Técnica de Informação, a Hamamatsu Jōhosen Mungako, para dar aula de português para jovens aprendizes que estão se preparando para trabalhar no mercado de trabalho de atendimento hospitalar e clínico. Então, com este conhecimento adquirido durante 3 anos dando aula ali, eu criei este e-book aqui, em que você terá acesso não somente às linguagens, né, em uma recepção, né, de hospital ou clínico, mas também vocabulário, lista de vocabulário para você utilizar. E aqui você terá acesso ao QR Code, que são esses códigos QR, que vão te levar a um dicionário de partes do corpo, órgãos internos, sintomas, etc., departamento clínico, nome de doenças e síndromes, documentos. Você terá aqui uma série de vocabulário que você poderá utilizar para se comunicar no ambiente hospitalar e clínico. Tá? Então, tá aqui este material que você também irá receber como bônus. E aí, por último, eu deixei aqui para você este bônus aqui, que vai custar 61 mil ienes para você se você tiver que pagar, tá? Mas lembrando, mesmo que você tenha que pagar, eu não dou isso. Eu não ofereço isso, mesmo pagando, tá? Que é um encontro individual comigo, para que eu possa fazer uma avaliação do seu aprendizado, enfim, ao término, tá? Quando você terminar o curso, no final do curso, você terá esse encontro individual comigo para eu analisar o seu japonês e traçar para você aí um plano de evolução. Então, preste atenção que isso não é algo que eu faço para qualquer pessoa, eu faço somente para os meus alunos. Porque os meus alunos, os meus samurais vão adquirir um determinado conhecimento, que eu sei qual é, porque eu estou passando, e através disso eu vou fazer uma análise para entender um pouco melhor a sua evolução e ajudá-lo na sua evolução. Então, não é algo que eu dou para qualquer pessoa, tá bom? Somando isso tudo aqui, você vai ter aqui 227 mil ienes, que é o mínimo, tá, que você deveria pagar por estes bônus. Mas você não vai pagar absolutamente nada por eles, bom? Porque, enfim, são bônus, então são gratuitos, tá? Hoje você não paga nada, nem metade disso, na verdade, para que você tenha acesso ao curso do Fale Japonês. Hoje, o curso do Fale Japonês, a comunidade dos samurais, custa 80 mil ienes. Vou colocar aqui para você, 80 mil ienes é o valor do curso, tá? Que é o investimento que você fará para que você possa evoluir no seu conhecimento do idioma. Porém, tá? Hoje eu estou tirando 20 mil ienes deste valor. Então, você não pagará mais 80 mil ienes. Você pagará 60 mil ienes. Então, eu estou tirando 20 mil ienes do meu bolso para que você tenha acesso à comunidade dos samurais neste momento. Você pode pagar à vista 60 mil ienes, tá? Com cartão de crédito, depósito bancário, enfim, da forma que você achar melhor. Nós temos várias formas de pagamento. Você vai entrar em contato com o suporte para que você possa entender isso um pouco melhor e quais são as formas disponíveis para você fazer o pagamento, tá? Mas você também pode parcelar, tá? O parcelamento é de 24 vezes no cartão. Esse valor, tá? De 60 mil ienes à vista também pode ser feito no cartão ou parcelado em até 24 vezes, que muito provavelmente seu cartão oferece, não é? Esse parcelamento para você. Ou 10 vezes de 7.200 ienes no boleto. Por que eu digo isso? Se você pagar no cartão 60 mil à vista, ou você pode parcelar até 24 vezes 60 mil ienes. Ponto. Claro que você vai pagar as taxas do seu cartão, né, que elas existem para um parcelamento e você sabe disso, se você usa cartão de crédito. Mas, se você não tem cartão de crédito, Jim, o que eu faço?
nós podemos emitir boleto de pagamento na loja de conveniência. Você vai pagar no Combini, qualquer Combini que você queira, e você pagará 7.200 ienes 10 vezes. Então, nós temos aí uma taxa, obviamente, de acréscimo por conta do parcelamento para gerar um boleto para você fazer o pagamento, mas já facilita bastante, não é mesmo? O que isso significa? Isso dá menos de 83 ienes por dia. Menos de 83 ienes por dia, considerando o tempo de acesso que você terá de 2 anos à plataforma de estudos. Então, se você dividir, não é? Fazer aí o cálculo de 60 mil ienes dividido por 2 anos, por dia dá menos de 83 ienes. O que você faz com isso? Você não compra nenhum café no Combini. Nem uma latinha de café na máquina de Dorambai custa 110 ienes. Não é mesmo? Então, você não tem aqui um valor que está fora da sua realidade, eu diria. É um valor acessível para que você possa adquirir conhecimento neste momento. Você gasta muito mais que isso, não é? Comprando besteira por aí todo dia. Agora me diz uma coisa. O que é mais caro para você? O que é mais caro? Investir 83 ienes por dia para conquistar a sua independência no Japão, ou continuar perdendo cerca de 150 mil, às vezes até mais, dependendo da proposta de trabalho, por mês, por não falar o idioma japonês, por não falar em Hongo, e fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo, não é? E que te trouxeram nessa situação que você se encontra agora. Fizeram estar na mesma situação até o presente momento, vivendo no Japão há tanto tempo. Então, olha só, convido você a clicar no botão abaixo e garantir a sua vaga agora mesmo. Porque eu vou te dar uma garantia dupla de samurai. O que é essa garantia dupla, Jim? Você tem 7 dias de garantia incondicional, ou seja, sem risco nenhum para você. Entra na comunidade dos samurais, efetua o primeiro pagamento e seja à vista no seu cartão, não tem problema. Se você não gostar, não achar que é para você, eu te devolvo todo o seu dinheiro, sem burocracia nenhuma. Basta você não querer, basta você dizer não quero. Inclusive, você não precisa nem pedir para mim. Na própria plataforma da Hotmart, onde está hospedado o curso, você vai lá, tem um botão para você pedir a devolução do dinheiro. Se tiver no prazo de 7 dias, você vai receber. É uma garantia incondicional. Te devolve seu dinheiro e acabou a história aí. E a gente segue sendo amigo. Entendeu? Então você não tem o que perder. São 100% do seu dinheiro de volta, sem risco nenhum. Mas eu te ofereço mais. Eu te ofereço uma garantia de 90 dias. Se em 90 dias, tá? Aplicando o método de 30 minutos por dia de estudo com consistência, tá? Você não alcançar nenhum avanço nos seus estudos, no seu aprendizado, você não aprender nada, eu não só devolvo o que você pagou, os 60 mil ienes, como ainda coloco 60 mil ienes do meu bolso nas suas mãos. Deu para entender? Eu te devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 60 mil ienes pelo seu tempo perdido. Exatamente isso que você está ouvindo, tá? Ou seja, na melhor das hipóteses, você começa a falar o japonês e na pior das hipóteses, você ganha 60 mil ienes como recompensa, para compensar o seu tempo perdido. Agora, a decisão é sua e só sua. Você continua como está, pedindo core, apontando com o dedo no menu do restaurante, sendo tratado como uma pessoa invisível, analfabeta, pelo japonês, porque você ouve, mas não entende, então você é surdo. Você enxerga ali, mas você não consegue ler absolutamente nada, então você é analfabeto. E acima de tudo, você ainda é mudo, porque você não sabe falar. Então você é surdo, mudo, analfabeto. É assim que você é visto, se você não sabe falar a língua, não sabe ler, não sabe se expressar, não sabe fazer nada. Então essa é a decisão que você tem que tomar, entendeu? Ou você continua como está, ou entra agora no Fale Japonês, na comunidade dos samurais, e conquista respeito, independência, autonomia, autoconfiança, novas oportunidades no mercado de trabalho no Japão. A decisão é só sua. A melhor hora, presta atenção, a melhor hora para ter começado foi há 10 anos. Você perdeu esse momento. A segunda melhor hora é agora. E você não recebeu este vídeo aqui à toa. Você não está me assistindo aqui à toa. Não é por um acaso. É porque você precisa mudar a sua vida. Por isso que eu estou aqui para fazer isso. Para te oferecer a oportunidade de mudar a sua história, a sua qualidade de vida neste país. Eu quero que você imagine neste momento como seria se você nunca mais dependesse de ninguém para resolver qualquer situação que seja do dia a dia aqui no Japão. Como seria a sua vida se você pudesse fazer o que quisesse
ir a qualquer lugar sem se preocupar, sem ter medo se você conseguiria se comunicar sem a ajuda de intérprete ou qualquer outro tipo de auxílio, ou se passaria por um aperto, por exemplo, uma situação vergonhosa, por exemplo, constrangedora. Tem muita gente que tem medo de ir a determinado lugar, porque se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Se eu me envolver num acidente, como é que eu vou me safar disso? Se acabar a gasolina, se der um problema no meu carro na estrada, como é que eu chamo um guincho? Como que eu entro em contato com o seguro do meu carro? A pessoa tem medo. Medo de ir ao médico e não entender o que o médico falar. Se livrar deste medo é se livrar das amarras, das algemas que te impedem de ter independência e autonomia neste país. Ou seja, neste momento, o risco, ele não é seu. O risco é meu. Você entendeu isso? Você não está correndo risco nenhum. Eu assumi todos os riscos por você. Então, a pergunta não é, será que eu invisto em mim neste momento? Não, essa não é a pergunta que você tem que fazer. A pergunta que você tem que fazer é, quanto mais eu irei perder se eu não investir agora? Essa é a pergunta correta. Quanto mais eu irei perder de oportunidade, de tudo que eu já mencionei para você aqui, não vou ser prolixo, se eu não investir agora em mim? Porque caro o curso não é. Se você tivesse que investir isso numa escola particular, num professor particular, eu te garanto, o valor ia ser muito mais alto. Porque uma escola normal de idiomas hoje é pelo menos 20 mil a sua mensalidade para você ter 2 horas por semana. E você, te garanto, você não vai aprender o que você vai aprender comigo no meu curso. Eu já trabalhei em escola de idiomas, eu sei exatamente como funciona. Exatamente. Quanto mais tempo você ficar pagando mensalidade, melhor para a escola. Mas não vamos falar sobre isso. Se você fizer os cálculos, você vai chegar à conclusão. Enfim, além, obviamente, da comunidade dos samurais, né? A comunidade secreta dos samurais, ela é viva e ela é real. E não existe em nenhum outro lugar da internet. Nenhum outro curso oferece para você o que eu ofereço. A comunidade secreta dos samurais é a única comunidade verdadeira de estudantes da língua japonesa que estão envolvidos nos estudos, comprometidos com os estudos e que se encontram semanalmente para praticar e desenvolver a língua. Preste bem atenção no que eu estou te falando, tá? Muito bem. Quando eu digo para você que o risco não é seu, o risco é meu. É meu, é porque ele é meu. Eu já te provei isso. Já te mostrei que eu assumo esses riscos, te dando garantias. O caro, o curso não é caro. O caro é você ficar 10 anos na fábrica ou mais, sendo tratado como uma pessoa invisível, surdo, mudo e analfabeto, e perdendo milhões de ienes que nunca mais voltam, além das oportunidades que você teria no mercado. E é por isso que eu falo com toda a firmeza deste mundo. A melhor hora para começar foi há 10 anos. Você perdeu ela. E a segunda melhor hora é agora. É neste momento que você está me ouvindo. Então agora a decisão está na sua frente, está nas suas mãos. Você tem 2 caminhos apenas. Continuar como está, preso na fábrica, dependendo dos outros, pedindo porê, apontando com o dedo e aceitando ser tratado como uma pessoa invisível, surda, analfabeta e muda, aqui no Japão. Ou, finalmente dar o passo que vai mudar a sua vida, conquistando independência, respeito e novas oportunidades. Tem um kotoazaki, um provérbio japonês que fala Senri no michi mo ippokara, que significa que até uma estrada de 1000 milhas é necessário dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, você não consegue transcorrê-la. Você não consegue chegar no final dela e saber o que você terá lá, no final da sua estrada. Enfim, o primeiro passo você precisa dar. O resto, eu te ajudo a caminhar junto com uma legião de samurais. Eu já mostrei provas para você. Eu já te ensinei, inclusive, na prática. Já te mostrei como funciona a metodologia. O único motivo para você não entrar agora na comunidade dos samurais é continuar acreditando nas mesmas desculpas que te prendem e te impediram de conquistar a sua independência até aqui, até este momento. Mas agora me responde de coração, com toda a verdade que você puder. É eu e você. Até quando você vai depender dos seus filhos ou de outras pessoas para traduzir para você em um hospital ou em uma clínica? Até quando você vai aceitar ganhar menos do que você poderia e merece ganhar por não saber falar o idioma? Até quando você vai deixar a sua vida passar sem conquistar respeito e liberdade? Até quando? É preciso dar um basta. É preciso dizer chega. E hoje é o dia dessa virada para você. Clica agora mesmo. Aqui abaixo tem um botão para você. Clica nele e seja um samurai do Fale Japonês.
adquirindo a comunidade dos samurais neste momento. E o meu suporte está aí para falar com você a qualquer hora. Agora mesmo, neste momento que você está vendo este vídeo e me ouvindo, clique e terá alguém para te atender. Se não tiver por conta de fuso horário, em algum momento a pessoa irá te atender. Então espere, porque às vezes a pessoa que atende no suporte do Fale Japonês está no Brasil e pode ser que, dependendo do horário, ela demore um pouquinho para te atender. Mas você irá ser atendido com certeza e poderá tirar todas as suas dúvidas para ser um aluno meu, para ser um samurai. Tá bom? São apenas 60 mil ienes, que pode ser parcelado em até 24 vezes no cartão. Por mês, dá menos do que você gasta com besteira todo mês. Coloque no papel que você verá isso. Em troca, você conquista algo que não tem preço. Poder se comunicar de fato na língua, adquirir o respeito dos japoneses, o orgulho da sua família e dos seus filhos por ver os seus esforços, os seus avanços, e a segurança de viver de verdade no Japão, aproveitando tudo que este país pode te oferecer. Agora lembre-se, a melhor hora para começar foi há 10 anos. A segunda melhor hora é agora, é neste momento. Então, clique no botão abaixo, garanta sua vaga e entre para a comunidade dos samurais. E eu te espero do outro lado. Já né? Arigatou gozaimashita.